Foi ontem, no domingo, às 10 horas da manhã. Eu falei quais são os erros que você, dentista, comete e levam à malha fina. Falei os 4 erros, maiores erros que vocês cometem e acabam levando à malha fina. Vou fazer um pouquinho da revisão da imersão de ontem. Terça-feira vai ter amanhã às 20 horas tem a segunda aula da imersão. Na quinta-feira também às 20 horas vai ter a terceira aula da imersão. Amanhã eu vou falar sobre como corrigir esses erros que eu apontei ontem. E na terceira aula vou ensinar como domar o leão e vou falar também, fazer uma introdução da pessoa jurídica, porque muitos me perguntam como é que eu pago menos imposto na pessoa física ou na pessoa jurídica. Então também vou falar um pouquinho na aula 3 de pessoa jurídica. Tá? Então só para fazer uma introduçãozinha do que foi falado na aula de ontem. Na aula de ontem eu apontei quais são os erros que você, dentista, comete, que pode sim levar você à malha fina, que pode sim chamar a atenção da Receita Federal. O primeiro desses erros, obviamente, é a omissão de receita. É o principal motivo que leva qualquer contribuinte a cair na malha fina, é justamente a omissão de receita. Ressaltei também a omissão de receita não só do titular, mas também do dependente, que é muito comum uma mãe colocar um filho como dependente e não colocar a pensão alimentícia que esse filho recebe. Se você declara um dependente que recebe pensão alimentícia, você tem a obrigação também de informar esse valor da pensão alimentícia, que esse valor é uma receita. Você não pode se aproveitar somente do benefício das deduções, também tem que lançar a receita, tá? Então, o erro número 1 que você, dentista, comete, qualquer outro contribuinte comete, é a omissão de receita. Cuidado com a receita de cartão de crédito, cartão de débito, do Pix. O Pix, ele não é o único dedo duro, é mais um dedo duro da Receita Federal, boleto, TED, o DOC. Então tenham muito cuidado com a omissão de receita. Eu brinco que a Receita Federal hoje só não sabe a cor da nossa roupa, o restante ela sabe tudo, gente. Ela sabe quase tudo o que a gente tem, o que a gente recebe, porque os recebimentos hoje acabam passando pela conta bancária e a Receita Federal sim tem acesso a essa informação. Já foi uma briga muito grande dizendo se isso é inconstitucional, se as declarações que os bancos são obrigados a enviarem para a Receita Federal é inconstitucional, é quebra de sigilo bancário ou não, mas enfim, até hoje continua sim essa declaração sendo obrigatória. O banco, a instituição financeira, ela é obrigada a informar a sua movimentação bancária do mês para a Receita Federal, tá? Para pessoa física, acima de R$2.000, para pessoa jurídica, acima de R$6.000, tá? Então tá, quem chegando agora aí, boa noite, galera, boa noite. Quem assistiu ontem a imersão, por favor, me falem, que eu gosto muito desse retorno de vocês. Coloquem aí pra mim quem assistiu, quem gostou. Várias pessoas, que bom que gostaram, marcaram lá no Stories no Instagram, comentaram no post. Muito obrigada, que esse feedback é super, super importante, super válido para mim. Então, muito obrigada a todos que comentaram e que compartilharam, tá? Então vamos falar agora do erro número 2, que agora é mais específico para os profissionais da área de saúde, mais específicos para os dentistas, que é não pagar o carnê-leão. O carnê-leão, Ju, eu até vi você aqui, ó, Juliana é uma aluna minha que sempre brinca, que eu falo que o carnê-leão, ele é mensal e obrigatório. O carnê-leão é quando você, dentista pessoa física, recebe rendimentos de outra pessoa física e tem sim que pagar esse imposto de renda antecipado. É o carnê-leão, ele é mensal e obrigatório. Você não pode deixar para pagar o carnê-leão somente ao enviar a sua declaração de imposto de renda. Se você sempre fez assim, sinto lhe informar, mas você sempre fez errado. Você tem sim que pagar o seu imposto de renda mensalmente. Então, assim, deixar de pagar o carnê-leão, ainda mais agora que no ano de 2021, desde o dia 1º de fevereiro, foi introduzido o Carnê-Leão Web, que é online, que é através do portal ECAC da Receita Federal, ou seja, o cerco está fechando, a Receita Federal está cada vez mais atenta ao combate à sonegação. Não tem por que não pagar o seu carnê-leão. Se em algum momento você tem que acertar as contas com o leão, se em algum momento você tem que pagar esse imposto de renda, pague no momento correto, e o momento correto é mensalmente. Então você deve sim pagar o seu imposto de renda mensalmente. O terceiro erro, esse é um erro que tem dado muita discussão, esse é um erro que toda vez que eu posto, que eu falo sobre o INSS, gera uma polêmica, quando a gente fala, meu contador falou que não tenho que pagar, o meu advogado diz que não tem que pagar, ou que não pode contribuir de 11% do salário mínimo. É o pagamento do INSS. Deixar de pagar o INSS, certamente o seu CPF está na mira da Receita
Receita Federal. Você tem que pagar o INSS. O INSS ele não é opcional quando você exerce uma atividade no seu consultório. Você tem sim que pagar o INSS. Coloquei alguns depoimentos de alguns, infelizmente, de alguns colegas que foram multados pela Receita Federal em uma intimação que teve no final do ano de 2017, início de 2018. Alguns profissionais liberais, incluindo muitos dentistas, foram intimados pela Receita Federal porque não contribuíam de forma correta para o INSS. E o palpite que eu sempre falo que eu tenho, que certamente vai ter essa fiscalização novamente do não pagamento do INSS. E os valores da intimação, como os colegas lá falaram, não foi pequeno. Um falou 27 mil, outro falou 40 mil, outro 45, outro 60 mil. Esses valores não são pequenos. Então, todo aquele valor que você guardou achando que era lucro, todo aquele valor que você gastou nas suas férias, era pagamento indevido de imposto. E às vezes o valor principal nem é tão alto assim. O problema é a multa e os juros. Isso é que atrapalha, isso é que mata, que você paga o valor de multa e juros, quase o valor principal. Tá? Então vamos pagar o nosso INSS. A nossa opção, dependendo da sua situação, é escolher a forma de contribuição. Mas que tem que contribuir para o INSS, tem que contribuir para o INSS. Não tem opção? Não tem opção. Só no caso, por exemplo, eu tenho um trabalho, sou CLT e eu já contribuo sobre o teto. Não tem que pagar INSS no consultório, porque você já contribui por alguma fonte pagadora sobre o teto do INSS, tá? Eu vou falar como corrigir esses erros. Na aula 1, gente, eu só apontei os erros. Como vai corrigir esses erros, eu vou falar na aula 2 amanhã, às 20 horas, tá? Quarto erro, que esse, então, acho que todo mundo, a grande maioria, comete, que é não escriturar o livro caixa, que é lançar diretamente na declaração de imposto de renda o valor das despesas e não escritura o livro caixa. Deixar de escriturar o livro caixa é muito fácil da Receita Federal verificar que você não escriturou o seu livro caixa. Gente, os fiscais eles só fazem isso. Eles sabem exatamente o ponto onde você erra, onde você deixa o rastro dizendo, olha, não escriturei o meu livro caixa. Então você tem que escriturar o seu livro caixa porque você pode deduzir as despesas do seu consultório? Sim, você pode deduzir. Todas as despesas? Não. Nem todas as despesas são dedutíveis. Mas para as despesas dedutíveis serem consideradas, elas precisam estar escrituradas nesse livro caixa, que é um registro mensal em ordem cronológica de data de toda a entrada e saída de dinheiro do seu consultório, tá? Então, fiz um resumão do que a gente falou na primeira aula da imersão. E agora eu vou olhar aqui as dúvidas. Pessoal, muito boa noite a todos que chegou aí. Desculpa que eu não falei com vocês. Esqueci de pegar a minha bebida hoje, gente. Boa noite! Deixa eu falar aqui com a galera toda. Boa noite, pessoal! Oi, Bernadette! Oi, Mari! Muito boa noite a todos. Boa noite, Juvenal. Oi, Ju. Ju, já até falei de você ouviu chegando. Boa noite. Chuva de corações, isso mesmo, gente. Por favor, curtam essa live, compartilhem para cada vez mais os meus conhecimentos chegarem aos nossos colegas de profissão, cada vez mais dentistas saírem daquela sombra, né? Tirar aquela venda dos olhos, do ouvido e da boca, para a gente poder ver e enxergar e principalmente para não serem intimados, não serem multados pela Receita Federal. Eu não quero mais ter vídeos, depoimentos tristes daqueles, das pessoas falando eu fui intimado pela Receita Federal. Quero ver depoimentos felizes, das pessoas falando eu aprendi a fazer o meu livro caixa, eu aprendi a pagar o meu carnê-leão e hoje eu pago o meu INSS de forma correta. São esses depoimentos que eu estou querendo ouvir de vocês, não depoimentos super tristes, tá? Já teremos o drone da Receita passando pela janela dos consultórios. Certamente, ô Ju, certamente. Como eu falei, olhando as redes sociais da Receita Federal, já olha. Então, não vou duvidar se isso acontecer, gente. Juro que não. Cada vez mais está mais sério, né? Tá muito mais perigoso sonegar. Muito mais. Sheila, adorei a aula de ontem, obrigada, eu que agradeço, muito obrigada, espero vocês todos amanhã, hein, gente, 8 horas da noite, amanhã nós vamos falar como corrigir esses erros, como pagar o carnê-leão, qual é a forma de você contribuir para o INSS, como escriturar o seu livro caixa. Amanhã a gente vai corrigir os erros que eu apontei na aula 1, eu espero todos vocês amanhã, às 8 horas, tá? Eu adoro você, mas as informações são horríveis, poxa... Andréia, eu sei, eu entendo perfeitamente. A pessoa fala assim, olha, eu adorei a aula, mas
só adorei você, mas odiei o que você me falou. Odiei as informações. Mas a gente precisa sair dessa ignorância, né? Eu falo que a ignorância ela não é uma bênção. A gente vai pagar um preço muito alto por não ter o conhecimento da parte legal do consultório. A gente tem sim que se informar. Deveria ser obrigatório saber a parte contábil, saber a parte de gestão do consultório. Então não fiquem, não levem para o lado... Opa, foi? Travou, gente? Travou pra vocês? É que ficou travado para mim. Travou? Eu só estou querendo levar o conhecimento para vocês. Só isso, tá? Só sou a porta-voz. Mas não sou eu que faço a legislação, não é culpa minha. Me perguntaram, você é fiscal da Receita Federal? Eu não! Muito engraçado quando eu vi isso. Eu falei, de jeito nenhum, eu não sou fiscal da Receita Federal. Meu pai não é fiscal da Receita Federal, minha mãe, meu irmão, ninguém da família é fiscal da Receita Federal, gente. Gente, travou aqui? Eu tô travada? Acho que não, né? Boa noite. Boa noite pra todos. Deixa eu só ver se travou. Qual a diferença do INSS pro Carnê-Leão? Karen, já vou te responder. Deixa eu só ver se o pessoal me responde aqui se travou. Gente, travou? Vocês estão me vendo direitinho ou está travado? Só me respondem aí, por favor. Se está travado. Porque pra mim apareceu que o vídeo estava travado. Boa noite. Vocês estão me ouvindo, me vendo legal? Não, está travado. Obrigada, Dani. Obrigada. Deixa eu só subir lá. Perguntaram qual é a diferença do INSS. O INSS é a Previdência Social. É aquela da aposentadoria. O imposto, o Carnê-Leão, ele é um imposto de renda. São impostos completamente diferentes. O INSS é da sua aposentadoria. O Carnê-Leão é do imposto de renda. Os dois são obrigatórios, tá? Os dois são impostos que você tem que pagar, tanto o INSS quanto o Carnê-Leão. Não é a mesma coisa. O Carnê-Leão, ele é o imposto de renda antecipado. E o INSS é a sua contribuição para a Previdência Social, para a sua aposentadoria, tá? Deixa eu ver aqui. Boa noite. Quem viu a imersão ontem, fala aí pra mim, gente, o que achou, qual é a dúvida que teve, não consegui responder. Depois é que eu terminei, eu vi que algumas perguntas eu não consegui responder, foram várias perguntas, tentei responder a todos, mas infelizmente não consegui responder a todos vocês, gente. Cadê? Boa noite. Certinho, que bom. Não está, estamos sim, obrigada, gente. Estamos vendo vocês, tá tudo bem? Que bom. Que bom! Os gastos com agência de marketing e anúncios de Facebook podem ser dedutíveis do livro caixa? Podem sim, Vanessa. Pode deduzir a parte de marketing e publicidade. Se você está utilizando aquilo para captar mais clientes, sim, é necessário para a sua receita. Porque o conceito é, as despesas dedutíveis são aquelas despesas necessárias para a sua receita. O marketing não está sendo utilizado para poder captar mais cliente? Sim. Então, ele entra nesse conceito de que serve para você aumentar a sua receita. É necessário para a sua receita. Ainda mais nos dias de hoje, não tem como a gente não ter o marketing, não tem como a gente não trabalhar com marketing, tá bom? Então, sim. Oi, Gisele! Saudade de você! Só até assinar pra você. Tudo bem? Oi, Dani, boa noite. Não consegui assistir ontem, está gravado? Está sim, Dani. Já está disponível lá na bio, é só você acessar. A aula está gravada, já está disponível. Pode assistir de novo. As aulas, na verdade, elas vão ficar disponíveis até sábado. No sábado, eu tiro todas as aulas, tá? Então, vocês têm até sábado para assistir, mas é lógico que o legal é que vocês assistam ao vivo para poder participar, tirarem as dúvidas. Eu faço justamente ao vivo para ter essa interação. Se não fazia gravado, eu deixava para vocês assistirem lá e depois a gente falava. Mas a ideia é justamente ter a interação, tá? Deixa eu ver, acho que eu pulei? Não pulei mais ninguém, não. Boa noite. Se o dentista prestar serviço apenas para convênio, ele conseguirá se aposentar por tempo de contribuição devido ao INSS ser 11%? Cristina, na verdade, a aposentadoria por tempo de contribuição vai depender de quando começou a contribuir. Nós tivemos uma reforma da Previdência que foi em novembro de 2019. A partir de novembro de 2019, quem começou a contribuir depois dessa data, não existe mais a aposentadoria por tempo de contribuição. A verdade é que a aposentadoria por tempo de contribuição, ela acabou. Só que quem já contribuía antes da reforma da Previdência, quem contribuía antes de novembro de 2019, não perde o tempo de contribuição. Aí tem as regras de transição, tá? Mas se você começou a contribuir depois de novembro de 2019, não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Mas antes, você não perde. Aí existem essas regras de aposentadoria, tá?
Tudo bem, Gi? Saudade de você. Quem faz a declaração no modelo simplificado, como faz o Carnê-Leão? Se você já sabe que o seu modelo é simplificado, que você não tem despesa suficiente, você não consegue deduzir nenhuma despesa. Isso significa que você não consegue deduzir nem as despesas do consultório, porque não é possível você deduzir o livro caixa. Então, o Carnê-Leão, a alíquota do imposto de renda, ela vai incidir diretamente sobre a receita. Por quê? Não é possível deduzir a despesa. Você não consegue deduzir nem o livro caixa no modelo simplificado, nem o INSS, despesas médicas, de planos de saúde, de instrução, nada disso você consegue deduzir no modelo simplificado. Essa é a diferença. O modelo simplificado, você abre mão de todas as suas deduções porque é dado pela própria Receita Federal um desconto de 20%. No modelo completo, você pode deduzir as suas despesas, algumas despesas que são consideradas, obviamente, despesas dedutíveis da declaração de imposto de renda, e o livro caixa é uma dessas despesas, tá? Então, no modelo simplificado, a alíquota de imposto de renda ela vai incidir direto sobre a sua receita bruta, infelizmente. Oi, Dani, boa noite. Quando passo... Peraí, Manuel, que passou aqui a sua pergunta. Quando passo no cartão, qual o valor que eu tenho que colocar no livro caixa? O valor que passei ou o valor que eu recebi da operadora de cartão? É o valor bruto. Você vai entregar para o paciente um recibo com valor bruto. A não ser, por exemplo, quando a operadora tem os juros da operadora, porque parcelou em algumas vezes, e esses juros não vai para você. É um acordo do paciente com a operadora. Aí não. Mas se não for minha prestação de serviço, eu cobrei R$500. Ah, mas eu não vou receber R$500, eu vou receber um pouco menos por conta da taxa de cartão. Mas o paciente ele vai levar o recibo de R$500. Você não pode lançar no recibo o valor líquido. Não é dessa maneira que você faz a dedução da taxa de cartão de crédito. É a forma errada, tá? É a forma equivocada. Qual o teto mesmo da isenção de recolher o Carnê-Leão? R$ 1.903,98 por mês. Então, se a sua base de cálculo ela deu até esse valor, até R$ 1.903,98, você não tem que pagar Carnê-Leão e não está errado. Não é receita R$ 1.903,98, é a base de cálculo. E a base de cálculo ele é o resultado da receita menos as despesas dedutíveis, tá? Então, se a sua base de cálculo ela se encontra até esse valor, você de fato não tem que pagar Carnê-Leão e não está errado, porque naquele mês você se encontra na faixa de isenção do imposto de renda. Então, não tem Carnê-Leão para pagar naquele mês, tá, Gisele? Podemos deduzir do Carnê-Leão cursos online? Depende do curso, tá? Amanda, se for um curso, por exemplo, o curso relacionado à odontologia, sim, se não serve, não é necessário para você aumentar a sua receita, sim, você pode deduzir. Outros cursos que não têm relação à odontologia, aí é uma orientação minha, eu não oriento a deduzir, tá? Eu não oriento. Mas aí é uma opinião minha, muito particular minha, porque cursos de atualização, eles ainda não é unânime entre os fiscais de poder deduzir. Por enquanto. As despesas dedutíveis, gente, eu sempre deixo muito claro, elas não são engessadas. Hoje, eu posso falar para vocês que ainda não é unânime, ainda tem que ter muito receio para deduzir esses custos. Amanhã isso pode mudar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Assim é a Receita Federal. Não é assim, falou agora é para sempre assim, de maneira nenhuma. Todos nós sabemos que a legislação ela muda constantemente. As regras do jogo mudam constantemente. Tá? Então, hoje eu só oriento a deduzir as despesas, os cursos de atualização, esses cursos online que têm relação com odontologia. Senão, eu não oriento a fazer essa dedução. Tá, Amanda? Como declarar rendimento recebido de cliente estrangeiro sem CPF, Edna? Eu falo isso, que parece que a Receita Federal não sabe, né, que o nosso país recebe muitos estrangeiros. Talvez não agora, por conta da pandemia, mas nós somos um país que recebe muitos estrangeiros. Isso é uma exigência há anos, super antiga, que, poxa, tem que ter como declarar desde que foi obrigatório colocar o CPF do paciente, e isso desde 2015, os profissionais da área de saúde, eles são obrigados a colocar o CPF do paciente. Então, assim, já é uma exigência nossa que eu digo dos contadores, de quem trabalha fazendo as declarações de imposto de renda, o Carnê-Leão. É uma exigência antiga e até hoje não foi resolvida. Achei que com o Carnê-Leão Web, poxa, já que eles vão inovar, que eles fossem resolver isso, não resolveram. Eles continuam exigindo o CPF. Se você não coloca o CPF, você não consegue enviar a sua declaração de imposto de renda, tá? Então, a minha orientação é que você coloque na coluna outros. Existe lá outros rendimentos, você tem que colocar lá, porque lá não existe que você
coloque o CPF do paciente. Ele não tem, como é que eu vou colocar? E não tem espaço, deveria ser CPF ou passaporte, né? Mas não é só CPF. Então é lá, Edna. Posso lançar as taxas do cartão de crédito como despesa dedutível? Pode sim, Paty. 1.900 a base de cálculo é 1.903,98 centavos, para ser mais exata, Gi. É muita informação, muita, gente. É muita informação, ainda mais se é um assunto que você começou a ouvir, né, agora. Poxa, eu não sabia nada de Carnê-Leão, não sabia nada de livro caixa, nem sabia que era obrigatório pagar o INSS. É muita informação. Eu falo que sempre o meu conteúdo não é algo para você ouvir uma única vez, você tem que ouvir uma, duas vezes. Eu tenho alunos que a gente sempre, toda a turma que eu abro tem as aulas ao vivo. Tem aluno que vai sempre participar das aulas ao vivo, fala que prefere ouvir de novo para poder entender tudo certinho, tudo bonitinho, porque são assuntos novos. Ah, mas eu já tenho 20 anos de formado, mas o assunto continua sendo novo, porque pode ser que faça há muito tempo de forma equivocada, mas é muita informação mesmo, muita, tá? Muito. E olha que eu tento sempre compactar, olha que eu tento sempre passar da maneira mais fácil para vocês, mas o assunto, ele é pesado, né? Eu não posso nem falar que ele é difícil, mas que é muita informação. Mas daqui a pouco vocês vão se acostumando. Vai me ouvindo aqui uma vez, vai ouvindo lá, vai ouvindo e vai se acostumando, tenho certeza. Tá bom? É Salazar, é isso? E quando eu passo o cartão, eu tenho que colocar no livro caixa no dia que eu passei ou no dia que eu recebi da operadora? No dia que você recebeu da operadora. Por isso que é livro caixa, de acordo com a entrada e a saída de dinheiro do seu consultório. Qual o código do GPS de autônomo? Patrícia, existem duas formas de você contribuir. Ou pelo plano normal, que o código seria 1007, ou no plano simplificado, que o código é 1163. Então depende qual é o plano que você escolheu para contribuir para o INSS. Sobre isso, Patrícia, convido você, amanhã às 8 horas tem a aula da segunda aula da imersão Sem Medo do Leão. É a aula, quem participou ontem, a aula que eu faço com os slides, aí fica mais fácil de vocês entenderem. Então, coloca o despertador aí, galera. Amanhã, às 8 horas da noite, tem a segunda aula da imersão Sem Medo do Leão. Vou ensinar vocês, vou corrigir os erros que eu apontei ontem. Espero você, Patrícia. Descobri um dentista que nunca pagou o INSS e hoje ele declara como isento, mas com certeza a receita dele é bem maior. Será que a Receita Federal enxerga esse caso? Se ele está como isento, ele nem faz mais declaração de imposto de renda, porque hoje em dia não existe mais você fazer uma declaração de isento como era antigamente. Não existe mais. Se você me perguntar se é mais fácil descobrir alguém que faz de uma maneira, envia a declaração de maneira errada ou quem não envia, quem envia de uma maneira mais errada é mais fácil da Receita Federal correr atrás do que quem não envia. Ah, mas ele um dia pode ser pego? Com certeza. Pode. Tá? Mas assim, é um preço que nunca eu queria pagar, nunca vou falar isso pra vocês. É arriscado demais. Tirar o sossego da pessoa assim, tá doido, ele tá correndo muito risco, tá? Vera, ontem eu não vi você, aí fiquei com vergonha de falar que eu ia usar o seu nome, porque não vi você lá pra me autorizar, porque eu ia pedir autorização pra você. Você não estava na aula, Vera. Você é presença obrigatória lá pra eu poder usar o seu nome, senão eu fico tímida de usar o seu sobrenome. Oi, Vera! Boa noite! Gente, a Vera tem um nome maravilhoso que devia ser o meu. Ela é Vera Leão. Olha isso! Eu já falei que eu vou pegar o sobrenome pra ela. O sobrenome dela pra mim. Vou pegar tal sobrenome dela para mim. Não ficaria perfeito, Vera. Rita Leão. Nunca mais as pessoas vão esquecer de mim. Nunca. Vou catar seu nome, Vera. Vou catar seu sobrenome. Brincadeira, tá, Vera? Senti sua falta ontem. Se você estava lá, eu não vi. Que quando você tiver amanhã, você fala, Rita, Leão aqui! Aí eu pra poder enxergar você. Boa noite, Vera. Os cursos relacionados ao odonto, onde seria melhor colocá-los? Carnê-Leão ou despesa com instrução? Vou esclarecer um pouquinho sobre isso, Vera. Despesa com instrução são só aquelas despesas consideradas pela Receita Federal para você lançar na declaração de imposto de renda. Aí vai desde a escola. É creche, escola, ensino médio, vamos aí passando pela graduação, aí vem na pós-graduação, especialização, mestrado e doutorado. Esses cursos de atualização, eles não são considerados como instrução. Você não pode lançar na declaração de imposto de renda. Se tiver em relação com a odontologia, aí eu oriento a lançar, mas no livro caixa e não na declaração de imposto de renda, tá? Na declaração de imposto de renda, para quem já tem graduação, só pode lançar especialização, mestrado e doutorado. Conseguiu entender a diferença, Vera? São lugares diferentes que você vai lançar.
Quando eu recebo menos de um salário e recolho o INSS sobre o salário mínimo, devo informar no Carnê-Leão os rendimentos reais daquele mês ou o salário mínimo? Não os rendimentos reais. Não precisa ficar preocupada com isso não, Cristina. Posso dar o recibo ao paciente no meu CPF no valor completo e lançar a comissão dos dentistas que executou nas despesas dedutíveis? Paty, vou falar isso pra você. Se isso for feito de forma habitual, isso pode trazer um problema para você. A Receita Federal querer equiparar você, a uma empresa. Então, se isso é de forma habitual, tome cuidado. Oi, Fernanda. Boa noite. Rita, um curso de odontologia online não pode abater do imposto de renda? Não. Se for curso de atualização, não. De imposto de renda só pode abater para quem fez graduação, tá, Fernanda? Só pode abater especialização, mestrado e doutorado. Só. Paciente que paga com o cartão da empresa no Carnê-Leão, coloca o CPF do paciente ou CNPJ da empresa? CPF do paciente. CPF. Tá, Adriana? Sempre CPF. Eu viajei, viu, Vera, como eu senti falta de você? Eu tava lá olhando, assim, quem passava não conseguia ver ontem. Poxa, gente, quem viu, começou ontem, viu que eu tive um problema técnico com ao vivo, sempre tem disso, né, da transmissão ao vivo. Eu comecei até um pouquinho atrasada, depois travou um pouco, aí dificultou, enfim, peço desculpa a vocês, eu sempre faço com muita antecedência, com muito carinho, mas caramba, infelizmente deu alguns problemas técnicos e aí a minha tela que ficava para ver vocês, os comentários, não ficou de jeito nenhum, então eu não consegui ver os comentários do YouTube junto com a aula, do Instagram consegui ver, mas eu não achei você, Vera, mas eu procurei assim rapidamente onde eu estava e depois nos comentários não achei você, mas olha só, amanhã 8 horas da noite você tem que ser a primeira para eu poder já dizer que eu vou utilizar o seu nome. Pra você me autorizar, você tem que me autorizar, porque depois eu posso receber um processo que eu tô utilizando seu nome. Tá? Espero você amanhã. O dentista nem liga, eu disse a ele, mas ele não acredita, paciência. Infelizmente, a gente só aprende no amor ou na dor, né? Muitos só aprendem na dor. A gente vai avisando ele na intenção boa, mas muitos só aprendem na dor, infelizmente. Aí quando ele sentir a mordida do leão, sai de baixo. Sai de baixo, aí ele vai se arrepender. Entendeu, Vera? A diferença de especialização, de lançar em declaração de imposto de renda e no livro caixa tem diferença. Quando um convênio deduz o seu INSS não atingiu o teto máximo e você teve renda de outros convênios que não descontou o INSS, posso pagar a diferença para o teto máximo no carnê? Qual o valor do teto? O valor do teto é R$ 6.433,57. Pode sim. O que não pode é ultrapassar o teto, tá? E se por acaso em algum mês você teve só aquele convênio que fez aquela retenção, mas você não teve nenhuma outra receita, você também não pode contribuir para querer chegar ao teto se você não teve aquela receita, tá? Mas se você teve a receita, pode sim. E no Carnê-Leão pode deduzir o curso? Pode, Fernanda. Se for, eu só indico se tiver relação com odontologia, tá? Mas aí é uma orientação minha, Fernanda, tá bom? Tem que criar a conta. Cria uma conta. Oi, Cris! Olha só, gente. A Cris... Hoje, Cris, 4 pessoas me perguntaram isso. Eu vou abrir antes a inscrição do curso, porque querem ver o curso antes de enviarem a declaração de imposto de renda, gente. Eu juro, Cris, eu até falei com o meu marido, ele que ele me ajuda nessa parte, que organiza um pouquinho essa parte pra mim. Eu juro que eu vou falar com ele sobre antecipar a inscrição do curso, pra ver se a gente podia até fazer um aulão antes de vocês enviarem a declaração de imposto de renda, né, Cris? Eu vou ver sim. Juro que eu estou pensando com carinho da minha logística aqui, que eu tenho trabalhado muito, mas para poder fazer isso sim. Vou pensar, prometo, Cris, de não abrir só no domingo, porque do domingo para segunda-feira vai ficar muito em cima para entregar a declaração de imposto de renda, né? Vamos fazer um mutirão. Se você conseguir juntar um mutirão, aí eu abro as inscrições antes. O valor pago do INSS declara no Carnê-Leão ou no ajuste anual do imposto de renda? No Carnê-Leão. No Carnê-Leão, já. Ele já é dedutível. O INSS, ele é uma das despesas dedutíveis do Carnê-Leão, para você pagar menos imposto já no mês. Qual o código que é pago? Essa diferença... Lígia... No 1007. Eu falei assim, qual é o problema do INSS? No 1007, mesmo código. Tá? De nada, Fernanda. Você foi importante para a minha declaração desse ano. Ah, obrigada, Gisele. Muito feliz, viu? Muito feliz.
Também preciso desse aulão. Mila, eu vou ver se eu consigo abrir, vou ver como é que eu faço. Juro que as pessoas estão me pedindo para abrir, porque eu faço assim, a gente faz as aulas, né? E no final da imersão, no domingo, é que eu abro as inscrições para o curso, mas... Poxa, só hoje eu recebi 4 pessoas pedindo, abre porque eu quero ver para poder fazer a declaração de imposto de renda. Enfim, vamos ver qual é uma tática que eu posso fazer aqui pra gente poder abrir, mas vai ser tudo assim, muito em cima da hora, gente, porque infelizmente estamos corridos aqui, mas prometo que eu vou pensar numa possibilidade de ajudar vocês a quem a gente fala que é os retardatários do Enem, né? A gente tá chegando, a porta do Enem tá fechando e a gente tá correndo. A gente sempre brinca isso, mas vou ver como a gente pode ajudar todos vocês. Fiquem tranquilos, tá? Valeu mesmo a pena. Obrigada. Obrigada, Gisele. Como funciona em relação a um empréstimo pessoal que fiz na declaração de imposto de renda? A pessoa que emprestou, ela declara que emprestou para você e você que recebeu, declara que recebeu da pessoa. Nas ambas declarações, para não ter problema. Eu também preciso desse curso aí, Lígia. Mais um. Ô, Cris, você vai arrastar um mutirão para poder pedir para eu abrir as inscrições antes do curso. Vamos ver se... É que tudo tem um planejamento, né, certinho pra gente poder fazer isso. Mas eu prometo que eu vou pensar. Eu já entreguei, mas quero o curso. Gente, fico tão feliz com o interesse de vocês. Poxa, eu falo que eu planto a sementinha em vários, né, que participam da imersão. Ela não germina em todo mundo, infelizmente. As pessoas não acreditam. Ou talvez no momento. Nem todo mundo tem o seu momento. Óbvio que não. Cada um tem o seu momento. Tem pessoas que compram o curso, assim, já me assistiram em 3 imersões e falam, agora é o momento, por diversas razões. Mas eu quero sempre que, pelo menos, a minha mensagem eu consiga transmitir. Que o importante é que você fique certo com a Receita Federal, é que você durma tranquilo para você não receber uma cartinha daquelas que quem assistiu ontem a imersão viu o depoimento de alguns colegas falando. Então, assim, eu espero que a minha mensagem eu consiga passar, tá? Que vocês têm que buscar o caminho certo, buscar o caminho de pagar menos imposto e não da sonegação, porque essa negação de fato está com os dias contados, gente. Mas muito obrigada pelo interesse, viu? Fico muito feliz, vou receber vocês com o maior carinho. Maior carinho. Dinheiro que se deposita para filho menor em poupança ou CDB, esse valor na declaração de imposto de renda, como funciona? Dependendo do valor, você não precisa nem declarar. Você não precisa declarar. Não precisa. Porque você tem que fazer a declaração de imposto de renda do menor que eu estou falando, né? Se recebeu algum rendimento isento, 40 mil reais, e se for de bens, 300 mil reais. Então, dependendo do valor, não precisa. Depende do valor. Por favor, relembra, por favor, aquele cálculo da alíquota para saber se seria vantajoso ou não abrir a PJ. Você tem que pegar o valor que você tem de carnê-leão do ano, sempre é bom dos últimos 12 meses, para poder ter uma noção melhor, o valor todo do carnê-leão do imposto, e dividir pela receita bruta e multiplicar por 100. Aí você vai achar a sua alíquota efetiva. É essa alíquota que a gente vai comparar na CNPJ, tá? Desculpa, gente. Hoje eu esqueci minha bebidinha. Desculpa. Abre. Gente, não faz isso comigo, não. Aí, olha. Oi, Valente, acabei de falar com você aí em cima de você, que já me pediu também para abrir. Livre espontânea pressão. Gente, eu juro que eu vou ver como é que eu faço amanhã ou na quinta, não sei. Porque, assim, queria abrir e a gente marcar logo uma aula pra vocês poderem, quem não enviou, tirar as dúvidas, né? Seria um SOS, uma aula de SOS de urgência, como se fosse aquela coisa que entra no Jornal Nacional, né? Que para tudo pra poder entrar, pra vocês terem um pouquinho mais de segurança. Porque, lógico que não vai dar tempo de consumir todo o conteúdo do curso, pra vocês tirarem as suas dúvidas específicas comigo. Prometo, caramba, que vou tentar fazer de um jeito. Prometo mesmo. Quando vocês pedem assim, meu coração fica doído. Não posso abandonar a galera não, de jeito nenhum, tá? Boa noite, Rita. Boa noite, Tarcísio. Obrigada, Renata. Muito obrigada, imagina. E quando tem recebimento de convênio, não entra no cálculo da alíquota? Entra. Senão você não vai saber. Entra sim. Porque a alíquota do imposto... Ai, marido trouxe bebida, obrigada. Porque sobre a receita do convênio, a alíquota é de pessoa física. Entra sim. Aí você tem que pegar aquele valor que é descontado do seu imposto de renda, da sua prestação de serviço, o imposto de renda. Entra sim. O site da Receita hoje estava terrível de lento. Engraçado, eu hoje utilizei, estou fazendo algumas declarações de imposto de renda, peguei algumas informações lá, não percebi isso não. Mas
Enfim, até que não tenha acontecido isso muito ultimamente, do site ficar ruim, na época da declaração dos últimos dias a gente conseguir entregar. Nos últimos anos até que isso tem melhorado bastante, bastante. Muitos anos de formada e ainda estava fazendo coisas erradas. Rita me salvou. Obrigada, Gisele! Muito obrigada, Gia. É super gratificante saber que vocês aprenderam, que vocês estão aprendendo, que estão saindo, né, do erro e indo para o acerto, indo para o descanso, para o sossego e dormir. Eu tenho a fama de tirar o sono, mas muito pelo contrário, eu quero que vocês durmam tranquilamente. Obrigada, Gia. Após o preenchimento do livro caixa, devo fazer o cálculo do INSS em cima desse valor líquido? Seria 20% desse valor? Não é valor líquido não, é valor bruto. É o valor bruto, tá? Não é sobre o valor líquido não, é 20% do valor bruto limitado ao teto. Limitado ao teto, tá, Cis? Valor de 12 meses do Carnelião, dividir pela receita bruta e multiplicar por 100. É isso. Tá? Mas foi aquilo que ela falou, se você tiver convênio, aí você tem que pegar também o valor que foi retido de imposto de renda dos convênios, porque senão a conta vai dar errada. No livro caixa não vi onde declarar despesas de protético nem material de consumo do consultório. Você tem que criar contas. Tem que criar, nem todas as contas estão lá no livro caixa. Travesseiro tranquilo, exatamente, Gisele. É isso que eu falo que eu vendo noites de sono tranquila. A prefeitura recolhe INSS e anos... E eu acho que você queria falar dos convênios também. Tenho que pagar algum outro valor na Previdência? Se você já atingiu o teto, não. De jeito nenhum. Ninguém contribui com o valor acima do teto. Se dou o recibo para o paciente que pagou no cartão de crédito, o recibo fica na data do pagamento, porém, irei receber no mês seguinte. Isso não gera inconsistência? Você tem que lançar na data que você recebe, mas você tem que escrever essa observação lá no recibo do paciente. Tem que saber fazer o recibo. Se não, sim. Tem que saber fazer o recibo. Tá? E agora que eu vi que perguntinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloco aqui, ó. Cartão de crédito eu coloco no livro caixa na data que passei ou entrou, aí é na data que você entrou, na data efetiva do recebimento, da data que está disponível na sua conta. Tá? É quando você vai lançar no seu livro caixa. Deixa eu ver aqui se eu vejo a outra. Meu direito, por favor. Calma aí. Você acha muito arriscado eu fazer o carnelião de um cliente de junho a dezembro de 2020? Não. Não faz. O Carnelião do ano passado era programa Carnelião, não era online. Faz sim, Aline. Faz sim. Acho que eu pulei alguém aqui, gente. Posso deduzir o desconto do cartão de crédito no Carnelião? Tem que criar uma conta? Tem que criar uma conta, Adriana. Pode sim. Rita, dessa forma eu terei um custo de 48% a mais dos custos do consultório. Fico com 20% apenas. Dessa forma eu não consigo me manter. O pagamento do INSS que você está falando é do INSS? Mas aí se você atende convênio, acho que você já chegou até a me mandar mensagem, não foi, Tarcísio? Se você atende convênio, você não tem como contribuir com 11%. Não pode. Aí você vai ficar naquele risco de, se você não completar, ficar errado e ser multado pela Receita Federal. Aí é complicado, Tarcísio. Tá? É complicado. Falar pra você fazer o errado. Entendeu? Corre o risco. Eu sei que o custo fica alto, mas não tem jeito. Não tem jeito. Você tá me perguntando o que é certo. O que é certo é assim, ó. 11% do salário mínimo, desde que você não preste serviço para a empresa. Prestou serviço para a empresa? Convênio? Não pode contribuir com 11% do salário mínimo. Não pode. Aí você fala assim, olha, eu conheço um colega que você fala que pode contribuir com o salário mínimo. Eu conheço um colega que contribuía com o salário mínimo e foi multado pela Receita Federal. Ou ele contribuía com 20% do salário mínimo, essa contribuição não existe, ou ele contribuía com 11% do salário mínimo e prestava serviço para a empresa. Aí também não pode. Aí a gente sempre tem que saber a condição, tá? INSS mais imposto mais despesas somos 75%, não dá. Então assim, Tarcísio, talvez esteja o momento de você verificar a sua precificação. Talvez seja isso, o problema esteja na gestão, na precificação, entendeu? Não está considerando esse custo, esse valor na sua precificação. Eu entendo o que você está falando, tá? Eu entendo o que você está falando. Mas queira entender o que eu também estou falando, que eu estou aqui para passar as informações para você, tá? Mas eu entendo o que você está falando. Eu não presto serviço para a empresa, sou apenas pessoa física. Para pessoa física, então você pode contribuir com 11% do salário mínimo. Mas você tem aquele problema de que já contribui há um tempo com 20%, não é isso, tá? É que... Gente, me desculpa, mas eu acho que ontem e hoje eu devo ter recebido umas 500 mensagens.
sem brincadeira, eu recebi muitas mensagens. Então, não consegui dar conta, às vezes, de responder todo mundo e não consegui lembrar. Eu lembro do seu nome, eu lembro da bolinha, mas eu não estou me lembrando do caso. Me desculpa. Foram muitas mensagens. Então, assim, eu lembro que você me mandou mensagem, que eu lembro que eu até cheguei a responder, mas não estou me lembrando direitinho do caso. Me lembra aí pra eu poder te ajudar melhor, porque eu confesso que eu não estou me lembrando. Desculpa, tá? Mas foram, de fato, muitas mensagens. Vida de todo brasileiro honesto é complicado. É complicado, Renata, eu entendo. Eu juro que eu entendo perfeitamente. Mas, assim, eu só estou querendo aqui passar pra vocês a possibilidade se fizer errado, de ser multada, aí é pior ainda. Eu pago 20%. Ah, lembrei. Você paga 20% de 2 salários mínimos. E essa contribuição, ela não existe. Ou é 20% da sua receita ou 11% do salário mínimo. Não existe você escolher, eu quero escolher contribuir com algum valor, com 2 salários, com 3 salários. Não, quando você é pessoa física, não. Só se você fosse pessoa jurídica. Se você fosse pessoa jurídica, aí sim. Mas se não é o caso, você não pode. Aí tem que ser 20% da sua receita. Obrigatoriamente. Limitada ao teto. Tá? Limitada ao teto. Eu fiquei louco, nem dormi direito. Não fala isso não. Não fala isso não, Tarcísio. Por favor, senão eu fico triste que eu deixei vocês ficaram sem dormir. Várias pessoas colocaram isso a mim. Você não consegui dormir por sua culpa. Eu falo, gente, eu só quero acordar vocês para algo que tá embaixo do nariz, algo que é tão importante que talvez a gente demore, né? Tomar a consciência do que tem que fazer com a parte contábil do consultório é demorado. É demorado. Gente, eu falo, tenho amigas pessoais, elas me perguntam, eu vou falando há bastante tempo e continuam ali na inércia, demoram sabe, engatar a primeira e ir. E a gente vai passando, o tempo vai passando, quando a gente vê, tem 20 anos de formado. Falei pra vocês, eu tenho uma aluna com 42 anos de formada. Lindo, orgulho total dela. Total. Demora às vezes a gente ter essa consciência, só que não pode demorar a ponto da intimação chegar primeiro do que a consciência. Aí não pode, que aí já era. Aí já é tarde. Aí o seu lucro vai para a receita. Tá? Rita, qual o valor será do curso? Joyce, é isso, Joyce? Joyce, assim, prometo que isso também a gente estava acertando, até quando as meninas me perguntaram para abrir o curso, eu estava acertando, mas inicialmente a ideia é de R$1.997, tá? Mas assim, por isso que eu não falei totalmente, mas a ideia inicial é essa, dar um desconto no primeiro dia dos alunos, tá? Mas a ideia é essa. Eu dormi, mas tive pesadelo. Aí não adianta, né? Dormiu, mas com o olho fechado, eu também assim, alguém brincou, acho que foi no YouTube, brincou, tá com medo da Polícia Federal bater na porta. Não, gente, vai dar tempo, vai acertar antes, tenho certeza. Agora você mostrou tudo, você falou que poderia pagar sobre salário mínimo, não preste serviço à pessoa jurídica, perdão, me esclareça isso, por favor. Se você não presta serviço para a pessoa jurídica, você pode pagar 11% do salário mínimo. Só que quando você paga 11% do salário mínimo, você só vai se aposentar recebendo um salário mínimo. Você abre mão de todo o tempo de contribuição. Todo o tempo. E você vai receber só um salário mínimo. Só vai se aposentar por idade. Homens, 65 anos de idade. Mulheres, 62 anos de idade. Aí tem que ver quanto tempo você já contribui, com a sua média, se compensa pra você. Tem que fazer, na verdade, um planejamento previdenciário para você, Tarcísio. O teto é 721? Não. A gente sempre, quando fala teto do INSS, a gente tem que falar o valor do teto do INSS, não o desconto. Porque às vezes você está podendo falar esse valor de pessoa jurídica, às vezes você está podendo falar o outro valor, entendeu? Então, assim, pensa que o teto é em valor do salário de contribuição, R$ 6.433,57. Boa noite. Oi, Andréia. Estamos todos aqui tentando regularizar a vida, graças a você. Obrigada, Andréia. Andréia é minha aluna querida, super, super inteligente, mega dedicada. Muito obrigada, Andréia. Muito feliz. Adoro quando eu vejo meus alunos aqui na live. Fico mais à vontade, fico mais confortável de ver vocês aqui. Muito obrigada, Andréia. Sou aposentada, tenho que pagar o INSS como autônomo? Magali, se você exerce atividade no seu consultório, você tem que pagar o INSS mesmo aposentada. Mas eu posso aumentar a contribuição? Hoje eu já pago R$400. Você tem que aumentar de acordo com a sua receita. É 20% da receita. Tá? Não. Tem que dormir, Tarcísio. Não faz isso não. Não faz isso não. Tem que pensar no que você quer. Fazer o seu planejamento de aposentadoria. Ou é pagar 20% da receita limitado ao teto, ou 11% do salário mínimo. Mas escolher o 11% do salário mínimo se você já contribui há muito tempo, talvez não seja muito interessante para você.
tá? Aí tem que fazer um planejamento da sua previdenciária para poder ver o que compensa para você. Agora, do jeito que você tá, eu só preciso te falar a verdade, né? Não é o jeito correto. Você tá pagando 20% de 2 salários mínimos se a sua receita é maior do que isso. Aí complica. Mas não precisando urgente do seu curso. É engraçado isso, né? E aí, quando eu falo eu falo que a aula do curso do INSS, eu até brinco, isso era um assunto que eu não abordava no curso, mas senti necessidade de acrescentar essa informação, porque eu vi que muitos colegas não pagavam o INSS, muitas pessoas me falando, Rita, eu fui multada pelo INSS, eu fui multada pelo INSS, alunos, eu falei, gente, não é possível, vocês continuam pagando errado, e aí eu senti a necessidade de acrescentar esse assunto no curso. Além da minha parte do INSS, tem a parte de aposentadoria, que é uma colega que dá, a Luciana, que é advogada previdenciária, ela fala da parte de aposentadoria no curso, porque eu não lido com a parte de aposentadoria, e aí tem a aula dela também, então assim, ficou algo bem completo, a parte de INSS do curso. Eu gosto bastante. Consegue ver totalmente outro lado do INSS. Eu consigo. Eu juro que eu vou tô pensando em uma possibilidade, Cristiane, juro que estou. Curso antes. Hoje a gente faz isso comigo não, senão eu vou ficar com meu coração partido e falar assim, abre aí essas inscrições para poder ajudar a galera aí. Prometo, juro que eu vou conversar, já falei isso que não é só uma decisão minha, já falei isso pra gente poder organizar. Juro, gente, amanhã eu prometo, apareçam lá na aula amanhã, na imersão amanhã, que a gente vê se faz algo bacana pra vocês poderem dar tempo de fazer a declaração de imposto de renda, tá? Prometo que juro que vejo sim. Amanhã entregarei minha declaração, que bom! Vai estar tudo certo sim, Andréia. Vai estar. Não esqueça de entregar, Andréia, depois verificar se ela foi processada. Não esquece. Em 24 horas depois, a Receita Federal já dá a resposta se foi processada ou se não foi processada. Então, não deixe de verificar. No próprio portal ECAC, onde você acessa o Carneirinho, em cima, se você reparar, tem todos os anos da declaração de imposto de renda. E vai aparecer lá. Se foi processado ou não, e vai ser, com certeza, Andréia. Vai ser sim. Essa parte do INSS é pior. Eu acho que é uma das piores. Que deixa a maior dúvida é do INSS. É sim. Então, como seria essa conta para eu saber quanto preciso complementar do INSS? O convênio desconta 11%, não sei como fazer esse cálculo. É exatamente assim, Vera. Você tem que pegar, eu não lembro se foi você que me perguntou, não me recordo agora. Você tem que pegar o teto do INSS e diminuir do valor bruto dos convênios. Bruto. Não pega pro valor do INSS, não. Senão vai dar errado. E ele tem que saber da sua receita. Gente, toda essa parte de como fazer o cálculo do INSS, toda essa parte de, poxa, eu tenho várias fontes pagadoras, como é que eu faço o cálculo, qual é o valor que eu considero, tudo isso eu ensino no curso, tudo. Eu dou diversos exemplos, diversas situações, e com certeza uma daqueles exemplos que eu dou no curso é uma das suas situações e você consegue fazer a sua conta. E mesmo quando você não consegue, você se sente inseguro, vocês me passam a informação, eu faço. Vários alunos recebem eu escrevo, né, e filmo, e mando para o aluno, porque com os próprios números. Que às vezes, início é difícil mesmo, depois até que ele vai acostumando. Fiquei 4 anos sem contribuir, tem como pagar retroativo? Tem como pagar retroativo sim, pode pagar retroativo. Não tem lógico que vai ter multa e juros, tá? Vai ter multa e juros. Não entendi, se eu posso pagar... Desculpa, se eu posso pagar 11% do mínimo, eu estou pagando R$400, mas você está pagando com o código errado. O código da guia 1007 é 20% da receita. O código da guia 11% é código 1163. Aí é 11% do salário mínimo. O código da guia 20% da receita é o código 1007. Com certeza você está utilizando o código 1007. Verifica lá e me fala. Vamos deduzir o curso da Rita? Vai deduzir da declaração de imposto de renda. O curso vai ajudar vocês a entenderem, vai pagar menos imposto de renda. Ó, perfeito! Melhor do que isso não tem. Você não vai dormir hoje. Não, o mais engraçado que você pediu, mas 3 pessoas, foram 4 pessoas que me pediram para poder abrir, porque queriam olhar antes de enviar a declaração de imposto de renda. Muito legal isso. Tinha que ser antes de entregar. Pois é. Por isso que me pediram para abrir antes. Juro, gente. Vou ver qual é a possibilidade para quem, obviamente, quem quiser interesse. Ou que às vezes já me assistiu nas lives e já conheceu, já sabe do que eu estou falando. Já teve a segurança e quer sim.
Poxa, Vera, você vai ser super bem-vinda. Eu brinco muito com você. Espero que você leve na brincadeira a minha brincadeira com você. Eu estou aqui de braços abertos para receber todos vocês no curso, gente. O curso é muito bom, modéstia à parte, e além disso, a troca entre os alunos, eu faço sempre um grupo para a turma nova. Eu não misturo a turma nova com a turma antiga, porque vocês estão em fases diferentes, porque senão a pessoa acaba assustando quem é mais antigo, já tem um conhecimento, acaba assustando os novos. Então todo mundo que é novo entra numa única turma e sempre tira as dúvidas. Nas aulas ao vivo não, aí entra a turma, os alunos mais antigos, os alunos mais novos, acabam um conhecendo o outro, trocando ideia, trocando experiências. Eu gosto muito. E no curso eu sempre trago colegas convidados. A Luciana fala de aposentadoria para dentista, tem quem fale de previdência privada, falam dois colegas falando de gestão, falando de precificação. Tem sempre esses bônus. Todo o curso eu sempre tento trazer algum colega que não é da área contábil também para trazer conteúdos para vocês, também para poder tirar vocês do mosto para falar de algum assunto, gestão, precificação, aposentadoria, previdência privada, sempre, tá? Para poder tornar o curso, acrescentar cada vez mais informações para vocês. No meu IPTU do consultório, você disse que teria que estar no meu nome. Na realidade, aparece assim, proprietário em meu nome, é compromissário em nome do meu filho por ele ser menor. Pode, no caso, como você falou que a sua sala está no nome do seu filho, você tem como justificar isso. Tem como justificar. Nesse caso, eu não ficaria preocupada, não. No seu caso, não. Não vou. Vocês querem tirar meu sono. Eu tiro o sono de vocês agora querem se vingar e querem tirar o meu sono. 20% da receita bruta, do INSS, 20% da receita bruta. O curso é dedutível como despesa no livro caixa ou no final como despesa da instrução? Não, do livro caixa. Despesa com instrução, gente, só especialização para depois da graduação, né? Só especialização, mestrado e doutorado. Somente isso. Só. Se o IPTU não estiver no meu nome, tem problema para deduzir? É isso que eu tô falando. Vamos supor que a sala é do seu pai, tá? A sala é do meu pai, vai estar o IPTU no nome do meu pai, mas sou eu que pago. Mas a sala é do meu pai, eu não posso colocar o IPTU no meu nome, porque a sala é do meu pai. E aí tem como você justificar isso. Então depende da situação, tá? Depende da situação. Eu acabei de dar um exemplo, como é o exemplo dela também. A sala é no nome do filho dela, o IPTU vem no nome do filho dela, mas tem que ter o comprovante que foi você que pagou. Aí a gente tem que ser mais esperto do que o fiscal. Tem que ter um comprovante que foi você que pagou. Porque senão ele vai te dar problema, eles não vão aceitar não. Pago sobre o teto máximo 11% porque tenho simples, mas também recebo salário de pessoa jurídica. Poderia acumular 2 aposentadorias? Parece que as regras mudaram. Bia, olha só, se você já paga sobre o teto máximo lá na sua PJ e você recebe como pessoa jurídica, mas é tudo da Previdência Social, tudo do regime geral de Previdência, aí você está descontando do outro à toa. Se você já paga 11% sobre o teto, tem que tomar cuidado com isso, Bia. Quando por internet compramos em dental e colocamos o endereço de casa ao invés de consultório para entregar a mercadoria, influencia na dedução por causa do endereço diferente do consultório? Renata, nunca vi isso dar problema. Porque assim, olha, material de dental, o que você vai fazer com material de dental em casa? Então, nunca tive problema em relação a isso. Nunca. Até mesmo porque eu posso trabalhar em diversos consultórios e pedir para entregar na minha casa. E eu, endodontista, ele não tem consultório e ele trabalha em diversos consultórios. Ele pede para entregar o material na casa dele. Nunca tive problema em relação a isso. Quero mentoria, vai arrumar um dia com... Eu vou, porque a Cris tá brincando que eu tenho que arrumar um dia com 40 horas pra atender todos, porque os primeiros 40 primeiros ganham 1 hora de mentoria comigo do curso. Então ela tem que estar brincando que eu vou ter que arrumar um dia com 40 horas. Vou ter que. Já me chamam de Mulher Maravilha, né? Porque eu tenho o curso, tenho o escritório, tenho as crianças, é muita coisa. Mas pode ter certeza que eu brinco, Cris, que eu só não faço nota de 100. O resto eu dou jeito em tudo, eu vou dando jeito. Então, se duvidar, eu consigo arrumar 40 horas num dia. Não duvido, não. Brincando. Eu não entrego enquanto não assistir o curso. Eu juro, gente, que eu vou ver um jeito. Juro mesmo. Se já mais uma pessoa, já tiverem 5 pessoas, pronto, já vamos abrir, a gente já faz aula, faz uma aula ali bem íntima, que é ótimo, que vocês conseguem todos, se vocês tirarem as dúvidas, podem ficar tranquilo, não vou largar ninguém, não vou. Podem dormir, se isso vai deixar vocês mais tranquilos hoje pra dormir, podem dormir tranquilos, tá?
Quando fazemos uma compra em dental a prazo, no livro caixa colocamos pagamentos em parcelas? Em parcelas. Em parcelas. Se a sala for alugada, aí é o quê? Desculpa. Tá falando do IPTU? Fala aí pra mim, Jéssica, o que você quer saber? Obrigada, ótimo, menos mal. São dúvidas que vão surgindo, vai surgir dúvida o tempo todo, gente. Como muda esse código no site? Onde você preenche a guia, tá? Mas não muda sem antes verificar quanto tempo que você já tem de contribuição, quanto tempo falta para você se aposentar. Não faz assim não, pra depois você não se arrepender, tá? Lobo Guará, agora você faz... Talvez sim. Não faça de 100, mas faça de 200. Não consegui identificar onde coloca outras despesas no livro caixa? Você tem que criar uma conta. Tem que criar conta. Toda essa parte, gente, de preenchimento do Carnê-Leão, utilizar o Carnê-Leão Web, eu também ensino na prática isso no curso, tá? Tudo que você precisa saber, como é que eu crio a conta, onde que eu faço o lançamento, como é que eu começo a utilizar o Carnê-Leão Web, tudo isso. E ainda quem quiser preencher o programa Carnê-Leão de 2020, eu sei que agora já fica um pouquinho em cima da hora, mas continua tendo lá na aula o programa Carnê-Leão de 2020, não tirei. O IPTU, calma aí, deixa eu ver a sua pergunta aqui de cima. Ah, mas se a sala for alugada, o IPTU geralmente vem junto do boleto do aluguel. Geralmente. Aí não tem problema. Oi, Rita, e nos meses que o consultório não deu lucro do pagamento do INSS, Mariana? É isso? É isso? Se a sala for alugada, pode lançar o IPTU, pode. Então eu preciso conversar com o advogado previdenciarista. Consegue? Precisa. Eu indico ela, Luciana, @doutoraluciana.farias. Ela é uma colega, ela trabalha até muito específico com essa parte de dentista, tá? @doutoraluciana.farias. Adoro ela, gosto muito dela. Ela, inclusive, dá uma aula lá no curso, tá? Do bruto do livro caixa, do INSS, Mariana, você tá perguntando? É o INSS, Mariana? Só me responde aí pra eu poder saber. Se for do INSS, é sempre do bruto. Sempre. O INSS, a base de cálculo do INSS, gente, ela é diferente da base de cálculo do imposto de renda. É diferente, é do bruto. Não? Do que então? Fala aí do que você está perguntando. Esse Carnê-Leão é apenas quando somos pessoa física? Sim. O Carnê-Leão é o imposto de renda antecipado quando você, pessoa física, recebe rendimentos de outra pessoa física. Então o Carnê-Leão você tem que pagar quando você é dentista pessoa física e recebe dos pacientes particulares. Você, quando é pessoa jurídica, não tem que pagar Carnê-Leão. Você, quando recebe do paciente do convênio, não tem que pagar Carnê-Leão. Quando tem o PJPF, tipo, faço os ajustes para diminuir o imposto a pagar, o endereço não pode ser o mesmo? Como fica? Márcio, isso eu era muito contra isso até a Receita Federal se manifestar de forma favorável, até ela dizer como é que poderia ser feito isso. Isso aconteceu agora, em 30 ou 29, agora não me recordo bem, de setembro de 2020. Ela começou a permitir, começou a olhar isso com outros olhos. Mas sabe qual foi a resposta dela? Você pode fazer a divisão da despesa, o rateio da despesa, desde que você seja razoável e objetivo. Então a gente ainda não sabe o que ela entende por razoabilidade e objetividade. Então tem que ter muito cuidado com essa divisão. Mas hoje sim, já é de uma outra forma. Antes, se você viu alguma live minha antes de setembro de 2020, você vai ver que eu falava que não poderia fazer, que isso era visto como sonegação. A Receita Federal mudou o pensamento dela, mudou o conceito dela, obviamente eu tenho que mudar o meu também. Por isso que eu falo, nada é engessado, gente, nada. Hoje eu posso estar falando para você algo e amanhã é diferente. Porque é assim que é o nosso país, muda tudo. Por isso que é tão difícil alguém que fale sobre esse assunto, porque as regras vão mudando, as coisas vão mudando, e aí você estuda hoje, amanhã já está velho. Infelizmente. O consultório deu prejuízo na pandemia. Se você não teve receita, você não tem que pagar o INSS. Mas se você teve receita mesmo deu prejuízo, você tem que pagar o INSS. Poxa, Mariana, é isso que você tá querendo saber? Eu ainda não acertei a sua pergunta. Acho que ela quer dizer que o livro caixa fica maior do que as entradas. Ah, muito obrigada. Cadê você? Muito obrigada, Lutinha. Eu falei, gente, minha cabeça tá com tanta pergunta que acho que tá fundido. Não tô conseguindo acompanhar o raciocínio. Se teve mais saída do que entrada, mesmo assim, se você faz o seu livro caixa de forma correta, você não consegue deduzir todas as despesas. Não consegue. Não adianta querer fazer isso, gente, colocar mais despesa do que receita. Cai na malha fina automaticamente. Não faça isso.
Não coloque mais despesa do que receita. Ah, eu tenho outro emprego público, eu tenho desconto do imposto de renda lá, eu quero descontar o valor do meu imposto de renda colocando as minhas despesas do livro caixa. Não façam isso. Uma receita não se fala com a outra. A sua receita do consultório é que tem que ter base para as suas despesas. Você vai deduzir as despesas do consultório exatamente de acordo com a sua receita do consultório. Não tentei fazer isso. Poxa, essa semana mesmo eu peguei um caso desse, que a pessoa, o contador fez errado e 3 anos. 3 anos errado. O primeiro ano lá deu 38 mil reais de multa. Só de um ano. Os outros 2 anos ainda não saiu a multa. Não façam isso. É muito fácil ser pego, tá? Tenho uma sala própria comercial que não está alugada, mas estou pagando condomínio IPTU. Lanço no livro caixa como dedutível? Não pode. Não pode lançar. INSS do bruto para quem tem custo alto e margem de lucro não muito grande fica muito complicado. Fica. Eu entendo isso. Por isso que eu sempre tento trazer a outra opção de pagamento do INSS. Por isso que eu insisto nisso, que sim, é possível você pagar 11% do salário mínimo. Ah, mas vai ter as consequências disso? Sim, você só vai se aposentar recebendo um salário, você só vai se aposentar por idade, mas é uma outra opção, tá? Mas se você presta serviço para a empresa, não tem essa opção. Acho que eu subi alguma pergunta. Tem um técnico de manutenção do equipe do consultório e pedi a nota fiscal, mas ele disse que teve algum problema na prefeitura e ele não está conseguindo emitir a nota fiscal. Ele tem MEI. Você tem que pedir para ele a nota fiscal. Tem que pedir para ele. Senão você não vai conseguir lançar. Ou o recibo, mas você fez o dinheiro, você fez o pagamento, Renata, em dinheiro? O curso, a ideia, Márcio, do curso é no domingo que vem. Essa semana tem a semana da imersão. Aí quando termina a semana da imersão, eu sempre abro as inscrições no domingo. Essa é a ideia, mas o pessoal tá colocando uma pressão aí para poder abrir antes, aí eu vou ver o que eu faço. Mas domingo com certeza. Domingo é a data oficial do lançamento do curso, é domingo dia 30, tá? Com certeza absoluta. Posso pedir recibo em pessoa física dele, mas como é que você fez o pagamento? Me fala aí, Renata. Durante a pandemia usamos reserva de capital para suprir, mas o mês ficou com mais despesas do que a receita. Eu entendo, mas não pode fazer essa dedução. Não pode. Não vai poder, tá? Não pode. A legislação, ela não permite isso. O limite da dedução das despesas do seu consultório é exatamente a sua receita, centavos. Aí você está cometendo um erro, né? Você vai estar indo contra a legislação. Como posso separar o consultório da receita do emprego público? Vira o PJ no consultório? Não, você pode separar, você pode ser pessoa física, não obrigatoriamente ser pessoa jurídica, você pode ser pessoa física. Você pode separar, você tem o seu emprego público e você tem a pessoa física, você pode separar. O livro caixa não vai, se você não fala nada do seu emprego público no livro caixa, nada, só do seu consultório. Sendo pessoa física e recebendo pela prestação de serviço por PJ, fazemos o carnê-leão também, né? Sim. Se você é pessoa física e pessoa jurídica, sim. Sim. O pagamento em dinheiro que é um pouquinho complicado, Renata. Agora, se for o Pix, fica mais fácil. Pelo menos tenta do Pix ele fazer o recibo para você, tá? Da pessoa física. 11% sobre o salário mínimo, qual é o código? É o 1007? Não, o 1007 é 20% da receita. O código de 11% do salário mínimo é 1163. Oi, Andréia, boa noite. Mesmo com essa pandemia, temos que pegar a assinatura do protético. Não pode ser só o comprovante da transferência bancária com o nome, o CPF do protético, não. Espera passar e depois você tenta pedir para ele mandar o recibo original para você. É só para não arriscar. Tá? Porque o que acontece, Cristiano? Hoje ainda, as fiscalizações, você ainda tem que enviar a documentação presencial. Eles escaneiam, mas isso vai acabar. Certamente vai ser tudo online. Aí acabou. Aí não existe mais documento original. Aí acabou. Entendeu? Acabou. Isso é no futuro, assim, bem próximo, tá? Bem próximo. Porque na pandemia tudo ficou fechado, muita coisa não funcionou, pelo menos aqui no Rio. Né? A Receita Federal não tem um atendimento, então, assim... provavelmente vai virar tudo online, já estava. Algumas coisas você já consegue mandar, se você caiu na malha fina, você já consegue mandar o documento por antecipação online. Então, não acredito que vai demorar muito para tudo se tornar de fato online. Curso até sexta.
Eu juro que eu vou ver como é que eu faço amanhã. Juro. Juro, gente. Minha auxiliar está grávida com essa nova lei. Ai, Andréia, olha, a lei, ela diz que a grávida ela não pode trabalhar, né? Uma nova lei que surgiu não, né? Que foi que em 12, se eu não me engano, dia 12 de maio, ela não permite mais que grávida trabalhe, só em teletrabalho. Só que aí, como é que você vai trabalhar no consultório em teletrabalho? Não tem como, né? Não tem como. Ela não pode trabalhar, tá? Isso já tem discussões saindo, falando justamente dessas situações e como é que resolve essas situações de que não tem como ter teletrabalho, mas enfim, ainda não se deu nenhuma solução prática para isso. Nada. Aí a solução prática que tem, suspende o contrato dela. Faz a suspensão de contrato. Só que quando você faz a suspensão de contrato, ela tem estabilidade depois. Pelo mesmo período que você fez a suspensão de contrato de trabalho. Quanto tempo que ela tá de gravidez, Andréia? Bom saber, ajuda a todos essa informação. Obrigada. O que fazer na situação da auxiliar grávida? A opção que eles estão dando é suspender o contrato de trabalho se ela não pode trabalhar home office, que é o caso. Na declaração simplificada, eu pago o carnê-leão em cima da receita bruta. É porque você, na declaração simplificada, você não pode fazer nenhuma dedução. Você não pode deduzir as despesas do consultório. Nenhuma. Aí você vai pagar pela receita bruta, mas depois você vai ver que você vai ter restituição do imposto de renda. Pode ter certeza. Para qual caso é usado o código 1120, pessoa de baixa renda empregada? Ai, Cris, agora você me pegou. Existe um código que sim, que é 5%, mas aí ele não, de cabeça eu não sei te dizer. Depois eu até posso passar pra você, mas não sei de cabeça qual é o código. Mas aí é só pra quem é baixa renda, tá? Aí é 5% salário mínimo, mas é outra situação. Essa daí não cabe para vocês. Não cabe, tá? Então, se ela está com 7 meses, você poderia, que ela já está no finalzinho, dar uma suspensão de contrato de trabalho para ela, dar durante um mês, ver se vai nascer. Só que, já que você tem que ficar depois um mês mesmo com ela, vai ser a licença maternidade dela, que são 4 meses. No seu caso, nem é tão pior. Deixaram dar suspensão de contrato de trabalho para as grávidas. Deixaram. Que aí a responsabilidade do pagamento dela fica com o governo. Tá? Dá um mês, dá 30 dias. Isso é uma orientação. Mas, na verdade, isso é algo bem específico, que aí talvez seria melhor você ouvir uma opinião do advogado trabalhista. Ele vai conseguir te ajudar muito melhor do que eu. Mas essas situações de quem está grávida lá, de clientes do escritório, suspensão. Temos suspensão de contrato de trabalho porque não tem como fazer home office. Lá fala que seria 45% sobre a contribuição do INSS que a empresa já faz todo mês. Lá onde, Cris? Você tá querendo falar? De nada, Andréia. Cuidado que esses 45% é por conta dos 11% que já é descontado da pessoa jurídica. É isso que você quer saber? É que na pessoa jurídica vocês são descontados 11%. Por isso que chega essa conta de 45%. Esse código 1120, Cris, vou até dar uma olhada, mas não me recordo assim desse código. Não me recordo, tá? Não estou me lembrando que existem diversos códigos. Existe até a possibilidade de vocês pagarem por trimestre ao invés de pagar mensal, mas aí eu não gosto disso, não oriento. Tem que ser mensal para você poder deduzir do carnê-leão mensalmente aquele valor, tá? Trabalho para convênio, trabalho para consultório com CNPJ. Como contribuir? No consultório... Eita, peraí. Trabalho para convênio, trabalho para consultório com CNPJ. Se no convênio você já faz... O convênio provavelmente já faz a retenção do INSS. E nesse consultório que você trabalha com CNPJ, eles fazem a retenção sua do INSS? Se não, você tem que contribuir com 20%. Porque quem atende convênio não pode escolher o 11%. Prometo que eu vou ver para você o que você está perguntando, tá, Cris? Não consegui inserir nenhuma nova categoria de pagamento no livro Caixa Web. Mas tem sim a possibilidade. Tem sim de você criar conta. Com certeza. Sempre paguei o código 1007, posso pagar a próxima código 1163, mas só tem que ver se vale a pena pra você, tá? Só tem que ver se compensa pra você fazer essa troca. Você que me perguntou se você... Não me lembro agora, como eu falei, gente, tem tanta gente, tanta pergunta. Você que já é aposentada? Me lembra aí, Márcia, é você ou não? Posso 20% do piso? Do piso que você tá querendo perguntar ou do teto? João,
É o código dos 5%, gente, eu confesso que eu não me lembro. Não me lembro, porque é só pra categoria de baixa renda, então eu não me lembro mesmo. Não o quê? Ai, gente, desculpa. Ai, paguei aqui. Não o quê? Desculpa que eu não entendi. Posso regularizar meu INSS com 11% dos últimos 5 anos e começar a partir de agora os 20% do bruto? É assim, olha, você pode migrar a qualquer momento de 11 para 20 e de 20 para 11. Só que são formas de aposentadorias diferentes. Antes, você nunca pagou o INSS? Nunca pagou? Porque poder você pode, nada te impede, tá? Nada te impede de migrar. Mas esse tempo que você contribuiu como 11%, se você já contribuir antes e depois vai passar a contribuir com 20%, ele não vai ser considerado como tempo de contribuição. Não sei se era isso que você estava querendo saber. Durante o início da pandemia, fiquei 6 meses sem pagar o INSS. Tenho um advogado previdenciário, ele me recomendou a colocar como facultativo R$121, voltando a pagar os 6 meses após. Ele disse, mas se você teve receita ou não teve receita? Se você teve receita, você não é facultativo. Você teve receita ou você não teve receita? Facultativo, gente, é para quem não tem receita. Por isso que é contribuinte facultativo. Se você tem receita, você é contribuinte individual, você é contribuinte obrigatório, Renata. No Canelhão tem que clicar no plano de contas para criar, tem que clicar. Senão você não consegue criar. Ah, se você é militar, olha só, você já tem a aposentadoria como militar garantida e eu pagaria 11% sim. Pagaria. Foi isso que você me perguntou, deixa eu voltar lá, porque até é uma vergonha, eu juro pra vocês, eu vou falando, eu vou esquecendo. Sou militar, calma aí. Sempre paguei no código 1007, só que aí, olha só, cadê? Márcia, você pagou sempre no código 1007. Quando você começa a contribuir com 1163, você só vai se aposentar por idade recebendo um salário mínimo. Há quanto tempo que você já contribui pagando 1007 e qual o valor? Aí você abre mão de tudo isso. Não vai ser pago média, vai ser pago um salário mínimo. Aí tem que ver se isso pra você compensa. Se eu já paguei INSS com outro código, posso mudar para o código 1163? Pode, só que você está abrindo mão do tempo de você contribuiu antes e você só vai se aposentar por idade recebendo um salário mínimo, tá? Mas não pode prestar serviço para a empresa, tá, Fernando? Não esquece disso, não. Nunca pagou o INSS? Ai, qual é a sua pergunta aqui? Posso regularizar meu INSS? Pode. Aí pode. No seu caso, sim. Pode pagar 11% do salário mínimo. Você atende convênio, presta serviço para a empresa? Quem já é aposentada paga 11% do salário, 11% do INSS, é a melhor opção, porque você já é aposentada. Mas, por exemplo, se você é aposentada e você atende convênio, não pode pagar 11% do salário mínimo, infelizmente. Mas se não, 11% do salário mínimo. O código de 20% é o 1007. Quem já é aposentado e atende convênio tem que pagar 20% ou pode pagar, não. Se atende convênio, só pode pagar 20%, infelizmente. Não pode pagar 11%. Obrigada, foi isso sim. Ah, que bom. Tenho carteira assinada em uma empresa... Cortou, Adriana. O código do INSS, 11% é o 1163, 11% do salário mínimo. Tá? Como corrigir? Você pagava errado, Renato? Você pagava o 1007? Como é que você pagava? 1007 o salário mínimo? Cuidado com recibo para pessoa física, de preferência o bloco próprio, feito em gráfico. Fui vítima de golpe, quase que fui presa. Ah, olha, Lilian... No outro dia alguém falou a mesma coisa, que falsificaram o recibo dela. A própria, né, até a assinatura, o carimbo, tava tudo falsificado. Quando for essa situação, gente, tem que ir na polícia, tá? Aí é caso de polícia, é crime, né? Tem que ir. Posso pagar 11% de 3 salários? Não, é 11% obrigatoriamente do salário mínimo. Obrigatoriamente, 20% da receita ou 11% do salário mínimo. Somente são essas duas regras. Só. Isso tem uma outra regra, uma outra possibilidade, mas aí é um pouco mais complexo da gente falar aqui. Aí eu falo lá no curso. Tá? É uma outra regra, uma outra possibilidade só para dentista. Exclusivo para dentista, tá, Cis? Já não atendo convênio há 2 anos. Posso migrar para o 1163 retroativo dos 2 anos? Pode. Pode sim. Fernando, você já é aposentado? Você já respondeu aqui, não respondeu? Me responde aí. Se você é aposentado, é Leal Fernando? Ai, passou aqui. Sobre o código 1473.
Seria o 1163 se você for... Renata, 1163 se você for contribuir com o salário mínimo. Você já vinha contribuindo sobre o salário mínimo? Ou você nem contribuía? Já esqueci tudo. Gente, formula toda a pergunta aí pra mim, Renata. Se sim, é 1163. Tá? Facultativo, se você teve receita, não é facultativo. Aí a orientação foi equivocada. Já sou descontada no teto pelo convênio, preciso fazer outra contribuição? Não. Se já é pelo teto, esquece isso, acabou. Já chegou no teto, acabou, tá? Não tem que contribuir mais nada, não. Trabalhei em PSF por 2 anos e eles descontavam o INSS. Saí de lá há 2 anos e desde então não pago o INSS. Posso voltar a contribuir? Com certeza, pode sim, pode voltar a contribuir para o INSS. Posso eu mesmo colocar esse código 1163 a partir do mês que vem? Se você não tem de convênio, lembrando que você só vai se aposentar recebendo o salário mínimo, lembrando que você só vai se aposentar por idade, pode sim. Peguei o INSS Paguei... Deve ser, né? INSS há mais 5 anos. Agora com o consultório comecei a fazer carnê-leão. Como faço com os retroativos? Você pegou ou não pagou? Peguei INSS há mais de 5 anos. Agora como consultório comecei a fazer o carnê-leão. Como faço com os retroativos? Ai, desculpa, não entendi. Se é aposentado, paga 11% do salário mínimo. Pode pagar. Não, senão tá dando dinheiro a mais pro governo. Pode pagar. Sem medo de ser feliz. Às vezes vale a pena parar de atender o convênio e pagar. Rose, eu tenho uma implicância com o convênio. Se você já me ouviu falar sobre isso, né? Se tava faltando esse motivo para você largar o convênio, eu acabei de dar ele pra você agora. Larga o convênio. Larga esse convênio, tá? Tenho carteira assinada em uma empresa e o INSS descontado, mas montei meu consultório tem 3 anos. Tenho que pagar a diferença do INSS, pois não chegou ao teto? Tem sim. Cheguei agora, essa live vai ficar no YouTube. Obrigada, Rita. Vai, eu deixo salvo no YouTube e no Instagram. Vai sim. Se reformado no exército, já tenho 30 anos no serviço público. Então, 11% do salário mínimo. Só para cumprir a obrigação. Só. Tá? Quem se aposenta, marido falando pra mim que já são 9h20. Agora que eu vi, gente. Olha, vai falando, eu vou ficando. Quem se aposenta pela especial pode continuar trabalhando em empresa ou por um CNPJ, só que aí não pode exercer atividade, não pode ser dentista, vai trabalhar como sócio administrativa, na administração. Paguei, calma aí, deixa eu ver essa pergunta aqui. Paguei INSS há mais de 5 anos, agora com o consultório comecei a fazer carnê-leão. Como faço com os retroativos? Mas do INSS que você quer saber? Continuei sem saber, desculpa. Essa terceira forma seria melhor para quem já tem muito tempo pago, como eu? Tarcísio, na verdade é só porque para poder pagar um valor menor. Na verdade é isso. E não abrir mão do tempo que você tem de contribuição, como pagando os 20%, não abrir mão disso e pagar um valor menor. Sim, é esse o objetivo. Só que eu parei de falar sobre isso porque tinha que ficar muito bem explicado para as pessoas não fazerem a forma errada. Senão iam fazer errado e iam botar na minha conta. Aí eu parei de explicar sobre isso. Já lá atrás eu já falei sobre isso. Agora eu só falo no curso, que no curso a gente fala só sobre isso. Explico para você como é que faz, quais são os riscos de você fazer e o que você precisa para poder contribuir dessa forma. Mais uma noite para o terror dos contadores. Rita Merado do Brasil, obrigada, Ju. Continua aqui eu, Ju. Obrigada. Amanhã você vai ensinar como usar o livro o Carnê-leão Web. Na verdade, como utilizar ele, eu não vou ensinar. Eu falo sobre ele, o que eu preciso fazer, porque o passo a passo de preencher o Carnê-leão Web é o conteúdo do curso. Eu não falo sobre o preenchimento do Carnê-leão Web na imersão, na parte gratuita. Não falo, Tarcísio. Não falo. Muito bom seus esclarecimentos. Oh, que bom. Eu pagava o 1007. Renata, então lembra que se você for migrar para o 1163, lembra que você vai abrir mão de todo o tempo que você já contribuiu como 1007. Só vai se apresentar por idade e um salário mínimo. Aí tem que ver se para você isso compensa, tá? Por quanto tempo teremos acesso ao curso? É ilimitado. Ilimitado. Conforme eu vou atualizando, as pessoas que compraram o curso lá o ano passado, em fevereiro do ano passado, como teve o Carnê-leão Web, tiveram o mesmo acesso dos alunos que estavam entrando. Eu não tiro acesso ao curso, gente, não tiro, porque, como eu falei, tudo muda a todo momento. Lá no início eu gravei programa Carnê-leão, agora nesse ano foi Carnê-leão Web, que é completamente diferente o acesso. Nossa senhora, quem comprou lá o curso também teve acesso à aula de Carnê-leão Web. Eu não tiro, é só querer participar, é só querer, aí não depende mais de mim, né? Mas o acesso ao curso fica lá. Eu não tiro o acesso ao curso.
Quem tá aí pode, que é aluno antigo, pode garantir isso. Eu não tiro, chamo para as aulas ao vivo, para participar. Quando tem aula de convidado, chamo também. Sempre vai receber o link por e-mail, sempre. Carnelian Web é fácil de preencher, eu acho. Achei ele mais fácil do que o programa Carnelian. Eu achei ele. Vitalício, é isso aí, Ju. O acesso segurou na minha mão, eu não largo nunca mais. Viviane, olha só, eu acredito que vai ser R$1.997, tá? Eu acredito, tá bom? Eu não posso garantir, mas acredito que vai ser isso. Rita é melhor, acredito. Obrigada, Ju. Juliana é uma aluna super querida minha. Mas terei muito do INSS? Tem a multa do INSS. Tem sim. Se você já fazia o Carnelian, o web é mais fácil. Eu também acho. Eu acho o web muito mais fácil, sinceramente. Vale muito, Ju. Ju é aluna muito querida. A outra aí, aluna. Vale, gente, o curso eu acho que dá uma outra guinada, né? Dá um outro foco, dá um outro pensamento. Aí, a Bernadette! Ó, gente, acabei de falar você, Bernadette. Eu falei, gente, eu tenho uma aluna que tem 42 anos de formada. Eu falo de você sempre. Você é um orgulho, você é um exemplo, Bernadette. Eu fico super feliz quando eu vejo meus alunos, os mais antigos. Tinha uma lá que era mais antiga, 40 anos, você chegou lá e barrou ela. 42 anos de formada. Muito obrigada, gente. O curso muda mesmo, muda. As meninas estão falando, muda a ideia, muda o pensamento. Às vezes a gente acha que sabe tudo, quando vai lá é um detalhe. Eu falei que eu posso falar tudo para vocês aqui. Se eu não falar o detalhe, vai dar problema, porque o detalhe é que faz a diferença. As pessoas vão você vai ver que vocês vão me perguntando, eu vou falando, eu vou perguntando, eu vou falando, mas os detalhes, eles fazem toda a diferença. Tem que saber todo detalhe para quando cair na malha fina não ter problema, saber resolver, ou então nem cair nela. A verdade é essa, tá? Muito obrigada, meninas. Como eu não te conheci antes, poxa, as coisas que as pessoas mais falam assim, por que você não apareceu antes? Eu tô aqui no Instagram, já tem 1 ano e pouquinho. Já tô aqui. É assim mesmo, mas nunca é tarde. A gente tem que botar na cabeça que nunca é tarde. Sempre eu identifiquei o erro, vamos corrigir daqui para frente. É lógico que o ideal é que vocês corrijam 2021 todo, tá? E não comece de maio para frente, mas que corrijam 2021 todo. Esse é o ideal. Esse é o ideal. Eu falei, ô Ju, eu fui dar uma aula na faculdade, que uma colega chamou pra poder dar uma aula na faculdade, mas eu senti que tudo que eu falava nem fazia sentido na cabeça dos alunos, eles não tinham nem maturidade pra isso, não sabiam nem o que era imposto de renda, que tem que pagar imposto de renda. Então é engraçado, se não tiver uma outra base falando desde cedo, fica difícil pra eles, até eles entenderem o que eu estava falando. E olha que eu fiz um conteúdo infinitamente mais fácil, bem mais mastigadinho, falando só o básico para não assustar, né? Porque eles, imagina, acho que eles eram do oitavo não era do último período, não, acho que era do 7º período, do 6º período, e, enfim, mas eu vi que eles não tinham nem dúvida, porque não sabiam perguntar, não sabiam o que eu tava falando, enfim, mas não sei como é que seria essa possibilidade. Se eu não pago a diferença do INSS, terei problema ao me aposentar? Se você não paga a diferença do INSS, na verdade você vai se apresentar com valor menor. O problema de você não pagar a diferença do INSS é ser multado pela Receita Federal. Mas na hora de aposentar, eles vão fazer uma média. Eu vou fazer. Eu vou conversar agora, juro. Uma possibilidade da gente fazer. Aí eu mando pra vocês amanhã, eu aviso. Aviso sim. A gente fazer algum aulão aí na sexta-feira pra galera que comprar o curso antecipar. Abrir as inscrições em algum momento aí e fecha logo pra poder só abrir no domingo. Prometo. Prometo mesmo. Há 2 anos eu recebo meu salário de uma clínica em dinheiro vivo, em outras eles transferem na minha conta. Não chega a R$2.000. Nunca declarei em relação a esses salários. Preciso declarar? Eu declarava. Eu te aconselho a declarar. Não compensa o risco. Dá mais pelo valor. Principalmente desse que está sendo depositado na sua conta. O valor você vai pagar de imposto é tão pequeno, tá? Não vale a pena. Oh, obrigada, Regina, muito obrigada. Sim, imagina, eu só tô me ligando agora depois de 15 anos, mas queria ter te conhecido na época da faculdade, sim. Eu acho que tem que mudar aquele conceito da faculdade, né, só da aula de técnica, mas é difícil as pessoas terem interesse por isso, é difícil. É difícil cair a ficha em relação a isso. É um trabalhinho que eu vou fazendo aqui, que a gente vai fazendo de conscientização, mas é difícil. Às vezes até pra quem tem mais tempo de formado é difícil. Tá? É difícil.
Como regularizar antes da Receita multar? É só você pagar o retroativo. Vai pagar com multa? Vai pagar com multa, mas não é aquela multa da Receita Federal, porque aquela multa da Receita Federal pode chegar a 150%. Não é a mesma multa, de maneira nenhuma. É só você pagar o retroativo. Vai pagando, mas vai acertando. Quando prestamos serviços como autônoma e quem emite o recibo é a clínica, como eu declaro que eu recebi no Carnê-Leão? Nesses casos, o correto seria receber, exatamente, através de RPA da clínica. Exatamente. Eu sei que a maioria da clínica não paga assim, mas essa seria a forma correta. Essa é a forma correta do recebimento, era através de RPA e a clínica ia fazer a retenção do INSS e do seu imposto de renda. Tá? Perdão, como escritura o recebimento do livro caixa para gerar o Carnê-Leão, não tem a forma correta como você escriturar se a clínica não te paga de forma correta, tá? Não tem. Não tem como eu falar pra você o que é correto fazer se tem um erro antes disso, que é a forma como a clínica paga você. Não tem como. Não existe eu chegar pra você, olha, faz isso. Tudo que eu for falar pra você é a forma menos errada, mas o correto não tem como. Mas pelo menos essa galera já vai sair da faculdade já tendo escutado alguma coisa. Precisa ter aula de contabilidade e gestão da faculdade. Pois é, Viviane. Mas eu senti assim que, sabe, ficou um silêncio. Eu falei, ixi, não consegui passar. Eu juro que eu me esforcei pra poder dar mais mastigado, o básico do básico, do que eles precisavam saber. Mas eu senti que não fui feliz na minha mensagem. É o meu sentimento. Precisa declarar esse retroativo também, aí só se você quiser declarar de 2020, que ainda pode fazer a declaração de imposto de renda. Antes disso, não. Aí já passou o prazo, você vai pagar multa, aí não. Mas de 2020, sim. Sempre paguei o INSS 20% do salário mínimo e agora só pagar a partir do mês que vem 11%. Sempre pagou 20% do salário mínimo, mas sempre pagou errado. Nunca existiu essa regra, gente. Nunca. Que às vezes as coisas vão mudando, né? Mas isso, especificamente, nunca existiu. Nunca. Não entendi como vou pagando, tem que entrar em contato com o INSS, você vai emitindo a guia. A guia você faz pelo site. Ou você pode pagar tudo, eu quero acertar, você falou que foram 4 meses, não foram? 3 meses? Você pode fazer os 3 meses da guia e pagar. Não tem problema nenhum. Pode pagar. No site. No próprio site você faz, então, aquele carnezinho laranja que vende na papelaria, mas eu prefiro que faça no site. Compensa pagar o INSS de 2017, 2018, 2019, 2020, 20% dá muito de multa. Cris, muita. É lógico que a multa da Receita Federal, se você for intimado, é muito maior, mas dá uma multa considerável. Se você for pagar 20% da receita, dá sim. Não vou te mentir. Pois é, a grade da faculdade deveria ter essas coisas. Eu também acho, gente. Na clínica que trabalho, subiu demais. Vamos começar a emitir o recibo separadamente, está correto? Eu vou emitir referente aos 40% que eu recebo e a clínica... Aí, Camila, não tem um certo e o errado, tem aquilo que você combinou com a clínica, tá? Não tem o certo e o errado, depende da forma que você combinou com a clínica. Não contribui para o INSS o período todo, mas vai dar um valor alto, Cris. Você pode até simular na guia para saber o valor, você pode simular. Boa noite. Nesses casos de RPA, nós só declaramos o imposto de renda, não podemos fazer o Carnê-Leão e deduzir as despesas de material odontológico, por exemplo, daquela receita ali, não. Daquela receita ali, não. Não. Daquela receita ali, da clínica. Eu não pago INSS há muitos anos, penso em pagar sobre 11%. Como faço para regularizar? Devo pagar o retroativo? O bom seria que pagasse o retroativo. O bom seria. Quer começar a pagar? Você começa a pagar agora a competência a maio, vai vencer em junho. No dia 15 de junho, se dia 15 for um dia útil. Pelo menos encontrou o erro, começa a regularizar. Não fica deixando para lá. E o bom é, lógico, que você pelo menos acertar o ano de 2021. Interessante, geralmente 20% da receita, o valor é maior do que 11%. Porque multa? Não entendi. Geralmente 20% da receita, o valor é maior que 11%. Por que multa? Como assim? Não entendi, Renata. Desculpa. Não sei se perguntaram. O cálculo da aposentadoria é uma média total ou dos últimos 15 anos? Hoje, a média do cálculo da aposentadoria é desde julho de 94, pega os 100% da sua contribuição até o dia que você vai se aposentar. Regras de hoje, tá? Pelo amor de Deus. A regra da Previdência Social, ela muda a todo momento. Então pode ser que quando você for se aposentar não seja assim, mas a regra de hoje é média de todo o tempo de contribuição, de julho de 94, que é quando começou o real, até você se aposentar. Gente,
Vou me despedindo aqui de vocês. Um beijo grande para todos vocês. Não esqueçam, amanhã às 8 horas da noite tem a aula, a segunda aula da imersão Sem Medo do Leão. Eu vou corrigir como você corrige esses erros que eu apontei ontem na primeira aula da imersão. Então não deixe de participar. A imersão é ao vivo justamente para a gente poder participar, para ter essa interação. Então eu espero vocês amanhã às 8 horas da noite. E na quinta-feira tem a terceira aula, também será às 8 horas da noite. Será um prazer ter todos vocês do mesmo esquema da aula de domingo, vai ser com os slides. No final eu respondo as perguntas de vocês com todo o prazer. Na quarta-feira vai ter live também para poder tirar as dúvidas. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre a dúvida do INSS, da contribuição do INSS. Vamos sempre falar. Espero a participação, espero todos vocês. Vera Leão, não esquece de participar lá para poder usar o seu nome. Não esquece. Que bom, Camila, espero você. Regina, espero você. Cadê? Cifiar, eu não sei nem falar qual é o seu nome, eu vejo você sempre participando, mas eu não sei o seu nome. Obrigada, Renata, obrigada, Márcia, obrigada, Lília, pela participação. Tem que marido já me expulsou, falando assim, ó, o filho tá querendo dormir. É que eu tenho um filho de 2 anos, gente. De nada, Polly, obrigada. O dentista paga um valor maior que 11%, como o colega que pagava... O dentista paga um valor maior que 11%, como a colega que pagava 20%. Ai, Renata, mas você me pergunta de novo isso, que agora já, meu olhar com crédito não tá dando mais. Tá bom? Gente, um beijo imenso pra vocês. Me pergunta, pode mandar amanhã, até amanhã. Muito obrigada, de nada, galera. Muito obrigada, Viviane, Flávia. Flávia. No curso você fala sobre a hora de escolher entre PJ. No curso, com certeza. No curso tem uma aula. Essa aula eu dou em algumas aulas que abrem, eu dou ao vivo. Na turma anterior, a aula bônus não foi essa aula de pessoa física e pessoa jurídica, foi a do preenchimento da declaração de imposto de renda. Então eu não dei essa aula, lógico que ela fica gravada lá, mas para essa turma que começar agora, eu vou falar, vai ter aula ao vivo sobre pessoa física e pessoa jurídica. Tá? Vai ter aula ao vivo sobre esse assunto, para você pelo menos ter uma noção do que você tem que saber quando você vai abrir uma pessoa jurídica, porque eu acho isso importantíssimo. Tem que saber como é que é o regime tributário, quais são as possibilidades de regime tributário, como faz para poder pagar menos imposto na pessoa jurídica. Então no curso tem uma aula específica só disso, pessoa física versus pessoa jurídica, já tem a aula gravada lá, mas para essa turma agora de junho vai ter a aula ao vivo também. Que a aula ao vivo sempre a gente tira mais as dúvidas, né? Sempre fica melhor, fica mais interativa. Eu adoro as aulas ao vivo. No curso tem aula gravada e tem aula ao vivo. Todas as aulas ao vivo da outra turma já estão disponíveis gravadas lá para quem quer assistir quando entrar no curso, mas vão ter as aulas ao vivo também, tá? Boa noite, gente. Boa noite, obrigada. Imagina, gente, obrigada. Espero vocês amanhã, hein, galera? Espero vocês. Coloquem o despertador. Amanhã, às 8 horas da noite. Beijos. Fiquem com Deus, gente.